Bem, o estudo de hoje está baseado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, verso 1 ao verso 6, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Bem, no primeiro capítulo, Paulo, ele ofereceu à igreja uma profunda e ampla perspectiva dos sofrimentos na vida terrena, estimulando a constante operosidade da fé em Deus e do mútuo amor. Ele reconheceu isto, mas ele está encorajando para que os crentes continuassem crescendo na fé e também aumentando em amor. Ele reconheceu o testemunho aprovado da igreja, não que ela tenha alcançado a perfeição, mas que estava no caminho certo. Ela estava no caminho certo, a ponto de outras igrejas estarem sendo influenciadas pelo testemunho da igreja tessalônica, toda a região da Macedônia, como também da Acaia, como já havia mencionado na primeira epístola, no capítulo 1, verso 7. Também explicou e confortou com base na segura esperança de que Deus, no final dos tempos, quando Jesus retornar, a livrará para sempre das suas aflições e afligirá para sempre os que a atribulam. Ele diz isso no capítulo 1, verso 5 ao verso 10. Então, a igreja é confortada com esta certeza de que quando Cristo vier, todas as suas aflições passarão. Todas as minhas e as suas aflições nesta vida passarão para sempre. E aqueles que são rebeldes para com Deus, incrédulos, que perseguem a igreja, que profanam o nome do Senhor, estes que neste momento aparentemente estão curtindo, as oportunidades que o mundo tem para oferecer, para satisfazerem as suas paixões, estes no dia de Cristo, quando a igreja estará experimentando do gozo do Senhor, estes receberão, portanto, o julgamento da parte do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós vemos em toda a trajetória da Escritura. Nós fomos convertidos pela graça de Deus, mediante a fé, e a partir de então, influenciados e conduzidos por esta fé, somos instruídos a amar os nossos irmãos, como uma grande família que está peregrinando pelo deserto, rumo à esperança que nos aguarda. Então, esta é a trajetória e a lógica de toda a argumentação do apóstolo Paulo na primeira e na segunda epístola. Devemos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, porque nós fomos acolhidos por Deus, amados por Deus, salvos pela maravilhosa graça de Deus. E cuidando uns dos outros, assim nós estamos nos auxiliando, nos assistindo para resistirmos esses dias que são maus, esperando pelo dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando toda fadiga, quando toda tribulação for cessada, e aí então podemos desfrutar das graças que o Senhor prometeu a todos aqueles que amam a sua vinda. Como vimos aqui no capítulo 5, as tribulações que ora estamos atravessando e que hão de se intensificar à medida que se aproxima o dia de Cristo, tem uma finalidade para com o crente e outra para com aquele que é incrédulo. Quanto aos crentes, a finalidade dessas tribulações é de aperfeiçoamento. Os crentes, eles são, pelas tribulações, preparados a fim de serem considerados dignos do reino de Deus. Paulo diz isso no capítulo 1, verso 5. Também, quanto aos incrédulos, estas tribulações têm uma outra finalidade de sinalizar a sua destruição.
ou a sua destituição de toda graça da parte de Deus, conforme vimos aqui. Eles, como diz o verso 9, serão banidos da face do Senhor, serão separados de todo sinal de bondade, de toda fonte de amor e de paz para todo sempre. Não haverá qualquer possibilidade de reversão desse estado eterno para o qual serão destinados todos os incrédulos. Vejamos que as tribulações têm finalidades diferentes. Enquanto para nós, crentes, somos fortalecidos. E é isso que nós conferimos na história da igreja. Todas as vezes que a igreja foi atribulada, perseguida, ela chorou, ela lamentou, enfrentou lutos, passou por muitas privações, fomes, discriminações, mas a igreja se espalhou, cresceu, se multiplicou, e a igreja nunca foi silenciada, nunca foi derrotada, porque esta é uma igreja não fundamentada nas ambições deste mundo terreno. Essa não é uma igreja fundamentada em teorias frágeis, em mentiras, em enganos, não. A igreja, ela foi gerada pela obra de Jesus Cristo, e ela é sustentada pelo seu testemunho. Por isso que mesmo que retire da igreja tudo o que no mundo a igreja pode obter, ainda assim ela continua de pé, porque ela é sustentada pela sua fé em Jesus Cristo. Então, a igreja na história, em toda a história, todas as vezes que foi perseguida, ela cresceu e se multiplicou, porque ela está debaixo dos cuidados soberanos de Deus. Não podemos falar o mesmo para os incrédulos, cujas tribulações deste mundo são apenas sinais, ensaios daquilo que há de vir contra eles no dia de Cristo. Os crentes tessalonicenses foram ensinados a suportar as perseguições e tribulações com constância e fé, verso 4 do capítulo 1, olhando para a permanente alegria a ser revelada, além dos sofrimentos temporais. E é isso que nós aprendemos com esses estudos aqui, desde o capítulo 1 da primeira epístola. Até aqui o que nós temos aprendido, estamos sendo conscientizados, é olharmos para além das nossas atuais tribulações, inclusive estas que são provocadas pelo pecado na nossa própria natureza. Essa luta de querer agradar a vontade de Deus e andar nos caminhos de Deus, estamos constantemente lidando com culpas, estamos constantemente lidando com a tristeza, com a vergonha do pecado, porque não é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos andar em retidão na presença do Senhor. Mas pela graça do Senhor podemos contar com o perdão que Ele nos oferece, pela certeza de que Jesus é o nosso mediador. E estamos constantemente lutando, não apenas com o mundo, mas também com essa natureza, além dos poderes malignos que estão presentes neste mundo. Mas somos confortados e consolados à medida que nós olhamos para além das tribulações e contemplamos a alegria que nos está proposta. Aquela alegria que Jesus contemplou quando estava na cruz, pendurado, preparando-se para entregar o seu Espírito. Assim, enquanto são preparados para o reino de Deus, os crentes, quanto aos incrédulos e rebeldes, são preparados para o julgamento final. Paulo encerrou o capítulo registrando um dos motivos das suas orações, o capítulo 1. E ele registra aqui um dos motivos a favor da igreja para que Deus a tornasse digna da sua vocação e cumprisse todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor seja glorificado nela e ela nele, segundo a graça do próprio Deus. A vitória da igreja não é resultado do seu mérito, não é resultado da sua conquista, da sua capacidade de perseverar, mas pela graça de Deus que a preserva, que a fortalece, até chegar naquele dia, o dia de Cristo, confirmada em santidade, conforme já vimos. Neste segundo capítulo, Paulo aborda mais especificamente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele diz no verso 1 do capítulo 2, oferecendo detalhes que nós não encontramos em nenhuma outra parte da Escritura. São detalhes peculiares, os quais nos ajudam a ter uma visão mais clara de eventos que estão se aproximando, eventos futuros. Ele se dedicou a reparar aqui as deficiências doutrinárias dos cristãos relacionadas com o retorno do Senhor, que foram causadas por especulações e falsos ensinos. Nós vimos na primeira epístola como aqueles cristãos estavam sofrendo
dúvidas, por especulações sobre quando o dia do Senhor virá, quando que o Senhor virá, melhor dizendo, e aquilo estava causando muito mal-estar. Mas não apenas as especulações, falsos ensinos estavam entrando na igreja e perturbando a consciência de muitos daqueles cristãos. Neste sentido, o apóstolo Paulo corrige os erros teológicos do capítulo 2, preparando para corrigir, agora, depois no capítulo 3, os problemas práticos que estes erros teológicos estimularam na vida da igreja. Então, até aqui, capítulo 2, o foco do apóstolo Paulo é corrigir aspectos teológicos, de consciência e de fé. E no capítulo 3, ele então parte para questões mais práticas. Vamos voltar agora a nossa atenção para aquilo que diz no verso 1 do capítulo 2, onde nós lemos o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Paulo diz no verso 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Está aqui no nosso texto. Paulo está dizendo, olha, vocês se lembram? O que eu tenho a dizer a vocês é algo que eu já disse lá atrás. Eu tinha o costume de falar com vocês. Isso significa que Paulo, ele não fez apenas uma menção, um discurso. Pelo contrário, Paulo não apenas falou uma vez, mas certamente muito mais. Ele costumava falar a respeito destas coisas com os crentes em Tessalônica. É evidente que tinham sido ensinados sobre o retorno do Senhor Jesus quando esteve entre eles. Isso está claro no próprio texto. Apesar disso, depois que Paulo os deixou para a cidade de Bereia, depois para Atenas, depois ele foi para Corinto, de Corinto ele escreveu a primeira epístola e respondeu às dúvidas e inquietações nessa primeira epístola. Então, uma ansiedade perturbou aquela igreja. Paulo saiu de lá e deixou aqueles crentes. A saída de Paulo foi abrupta, não foi planejada, teve que sair às pressas, encaminhado pelos crentes à noite para a cidade de Bereia. E quando ele saiu, ele deixou aqueles crentes ansiosos. Razão porque na primeira epístola ele retomou o ensino a respeito do retorno de Jesus Cristo. E ele trata especificamente sobre o retorno de Jesus no capítulo 1, verso 3, verso 10, no capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13 e capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, verso 11, onde ele se concentra mais para falar sobre o retorno do Senhor Jesus e alguns detalhes que envolverão este retorno. Pois aqueles crentes tinham dúvidas, estavam sofrendo uma tristeza, algo que nós vimos aqui no capítulo 4, verso 13. Paulo está ensinando para prevenir aqueles crentes de não sofrerem demasiada tristeza como aqueles que não tinham esperança. Então ele aborda essas questões, resolve essas dúvidas, porque os crentes eles estavam em dúvida sobre como seria aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, que já estão com o Senhor, mas os seus corpos foram sepultados, e como eles também serão encontrados depois, junto com os demais, na presença de Jesus. Esta é a esperança que o apóstolo Paulo enfatizou no verso 17 do capítulo 4. Ele conforta os crentes, indicando o que acontecerá com os crentes que já morreram, seus corpos serão ressuscitados, e os vivos, quando Cristo voltar, terão seus corpos transformados, e assim todos serão congregados na presença de Deus pelos méritos de Cristo. Contudo, esta mesma esperança que Paulo enfatizou anteriormente na sua primeira epístola se tornou incerta, e Paulo agora tem que corrigir as deficiências de fé daquela igreja. No verso 2, nós lemos o que ele diz, que ele está exortando, nós vos exortamos, aqui, aí entramos no verso 2, aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então agora Paulo está corrigindo aspectos relacionados com a esperança. Agora o ensino chega em um tom de solicitação. A palavra exortação aqui não tem o significado de conforto, consolo, encorajamento, como nós encontramos na língua portuguesa em outras ocorrências. A palavra grega que está presente aqui e que dá essa tradução de exortação significa uma solicitação.
é um requerimento, é um pedido que Paulo está fazendo, é um apelo que o apóstolo Paulo está fazendo, para que eles não se permitissem agitar como árvores pelo vento facilmente, como ondas do mar, que o vento vem e agita aquelas águas o tempo todo. Paulo está dizendo, eu estou pedindo para vocês, não se permitam agir mais assim. Paulo esteve com eles, depois escreveu a primeira epístola, e essa é a terceira correspondência. Neste caminho, Timóteo já tinha ido, confirmado os crentes na fé, esclarecido muitas coisas, voltou, e depois o portador da primeira epístola e da segunda epístola agora, novamente está presente, instruindo e falando e levando mensagem do apóstolo Paulo. E o apelo chega dizendo, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. O tom usado pelo apóstolo foi de amparo. É o que nós vemos no capítulo 5, verso 14. Ele diz, quanto aos insubmissos, eles deveriam ser admoestados. Quanto aos desanimados, eles deveriam ser consolados. Agora, em relação aos fracos, em relação àqueles que estavam com dúvida, que estavam agindo como verdadeiras crianças na fé, pois eles eram recém-convertidos, eles deveriam ser amparados. Então, a exortação de Paulo não tem aqui um caráter hostil, nervoso, impaciente, muito pelo contrário. Paulo está, com esta palavra, amparando aqueles recém-convertidos, né? Mas solicitando a eles, exigindo que eles crescessem, que eles amadurecessem e não se permitissem ser perturbados com facilidade. Pelo contrário, eles precisavam exercer maior confiança, aprofundando as suas raízes, porque bastava chegar uma novidade da igreja e ficava em dúvida. Ora, nós sempre falamos para os nossos filhos, né? Quem tem filhos sabe disso. Olha, vocês não têm os seus pais para sempre com vocês. Vocês precisam tomar algumas atitudes. E este é o tom do apóstolo Paulo. É a solicitação que ele está fazendo. Olha, está na hora de vocês começarem a tomar algumas iniciativas. Porque não pode, toda doutrina que bater, toda novidade que chegar na igreja, vocês entram em colapso, né? Entram em parafuso, entram em perturbação, em crise de dúvidas. Não, vocês não podem se permitir serem perturbados tão facilmente assim. Demover aqui significa deslocar, tirar do lugar da vossa mente. Então, não vos permitem, né? não permitam que seja removido da mente de vocês o ensino, a doutrina. E ele usa mais adiante a palavra perturbar, este verbo, que significa atemorizar, inquietar. Uma coisa está relacionada com a outra. Quando uma convicção deixa o nosso coração, deixa a nossa mente, quando a nossa confiança se esvai, ela é retirada, então nós nos sentimos atemorizados, inseguros, perturbados. Então Paulo está relacionando uma coisa com a outra. Não deixar ser demovido da mente com facilidade é preventivamente nos guardar da perturbação que isso traz para o seio da igreja. O erro doutrinário estava enfraquecendo a paz e a esperança, por causa de heresias sobre o dia do Senhor, afirmando que ele tinha chegado, né? Então, vocês devem se lembrar do livro e do filme do Tim LaHaye, que descreve a experiência de crentes que descobriram terem ficado para trás, e o desespero que toda a história descreve de pessoas ali tendo que lidar com a figura de um anticristo e das tribulações deste mundo, né? Então, o general Jesus Cristo, segundo a teologia e a narrativa deste livro e do filme, que depois se tornou um filme, né? Comunica exatamente isto, né? De crentes que ficaram para trás. O general Jesus Cristo veio secretamente, né? De uma forma astuta, sorrateira, e levou uma parte dos crentes com ele e deixou o resto para trás. Olha que doutrina mais terrível esta, né? Pensar que crentes em Cristo estão ficando para trás. Pois bem, foi esta a situação que a igreja de Tessalônica estava passando.
Chegou a notícia de que Cristo já tinha chegado e que eles tinham ficado para trás. Isso causou tremenda perturbação na vida da igreja. O dia do Senhor foi mencionado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, e o seu entendimento se encontra no Antigo Testamento. Olha só, para que vocês tenham uma ideia do que os crentes em Tessalônica tinham sido ensinados pelo apóstolo Paulo sobre a vinda do Senhor, sobre o dia do Senhor, para nós termos uma dimensão da experiência perturbadora daquela igreja, diante daquela narrativa, daquele falso ensino de que Jesus tinha vindo e tinha deixado os crentes para trás. Olha o que diz o texto em Isaías, capítulo 13, verso 6 e verso 9, que descreve, lá atrás, são os fundamentos do ensino do apóstolo Paulo sobre o dia do Senhor. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Quem fica para trás são os pecadores, e eles ficam para assolação e destruição. Agora, imagina você, crente em Cristo Jesus, verdadeiramente receber a notícia de que você ficou para trás, que Jesus te deixou para trás. O que é que te aguarda? É isto. Olha outro texto do Antigo Testamento, Amós, capítulo 5, verso 18 e verso 20. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Amós está falando para pecadores. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então será dia de tremendo julgamento. Último texto, Sofonias, capítulo 1, verso 14 e até o verso 16. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então, essas são as profecias do Antigo Testamento relacionadas com o dia do Senhor e também com o julgamento que hão de sofrer todos os pecadores, todos os incrédulos, todos os rebeldes na presença de Deus. Não se refere aqui à igreja, aos crentes, ao povo santo, mas aos incrédulos. Este dia será o dia em que Deus manifestará toda a sua ira contra os incrédulos e rebeldes que se encontrarem na terra, após o arrebatamento da igreja. Em meio a todas aquelas perseguições e tribulações que a igreja de Tessalônica estava vivendo, rumores que o dia do Senhor tinha chegado e que muitos tinham ficado para trás, causaram enorme aflição. É isto que falsos pregadores e suas heresias promovem: perturbação, confusão, perda de confiança no Senhor. E aquele ensino chegou causando exatamente esta confusão na vida da igreja. Olha, o dia do Senhor chegou, vocês ficaram para trás. E agora, o que aguarda para a igreja que pensa ter ficado para trás? Assolação, destruição, julgamentos terríveis, na mesma condição dos pecadores. Então, crentes em Cristo Jesus não ficam para trás. Nenhum daqueles que Deus confiou a Cristo, Ele lança fora. Todos aqueles a quem Deus, em Cristo, designou para a salvação, assim como Paulo fala no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, verso 4, todos estes, nenhum ficará para trás. Então você pode ter essa confiança, que a obra que Jesus realizou na cruz foi uma obra eternamente eficaz. Não é uma obra mal feita, ou uma obra pela metade, em que ele fez a parte dele, e agora você precisa fazer a sua parte. Não, isso não é verdade. A salvação é obra da graça de Deus somente.
Não há nada que nós possamos fazer para merecermos a salvação ou para completarmos a obra da salvação. Ela simplesmente nos é dada pela graça de Deus e nós a recebemos pela fé, segundo antes a obra que o Espírito faz em nós, nos habilitando a crer. E é por isso que nós recebemos a salvação. Então, de modo algum, eu e você ficaremos para trás. A igreja de Tessalônica não tinha essa maturidade bíblica para compreender exatamente a obra sacrificial de Jesus e esses detalhes da volta de Jesus. Então Paulo, inspirado pelo Espírito, está trazendo aqui essa palavra de segurança, de confiança para a igreja. E ela deveria confiar nesta esperança de que no dia de Cristo, no dia do Senhor, as nossas fadigas e tribulações serão cessadas, enquanto aí sim, para os incrédulos, para os rebeldes, essas tribulações hão de permanecer em níveis ainda mais terríveis. Notamos 3 maneiras pelas quais a corrupção doutrinária chegou à igreja de Tessalônica, e não seria demais dizer também 3 maneiras pelas quais as falsas doutrinas, as heresias entram dentro das nossas igrejas hoje. Paulo diz, por Espírito, declaração por meios sobrenaturais, falsos profetas, que não confiam e não usam as Escrituras e não têm as Escrituras como fonte única de autoridade para se referir às coisas de Deus e à vontade de Deus. Falsos profetas apelam por revelações extrabíblicas, visões, sonhos, especulações levianas, revestidas por aparente voz de Deus. Deus falou comigo, eu preciso falar com você. Não, nós não precisamos disso. Nós já temos a voz de Deus devidamente registrada para nós. Esta é a revelação segura que Deus nos confiou, a palavra da verdade, segundo o testemunho dos apóstolos. Mas falsos mestres não têm as Escrituras como suficientes. Eles apelam para a experiência subjetiva e determina para os outros que a sua própria experiência subjetiva, que não pode ser verificada, ele diz que Deus falou com ele, você não tem como verificar isso, é um elemento de autoridade que ele reivindica, e diz que Deus falou e começa a falar com as pessoas como se Deus estivesse falando. Então, estava chegando à igreja de Tessalônica muitas heresias, muitas falsas doutrinas, através de homens que estavam se apresentando como profetas, não aqueles segundo as Escrituras, portadores das Escrituras, portadores da doutrina dos apóstolos, mas portadores de outras fontes e de outras doutrinas que não eram as apostólicas. Também estava chegando por palavra, que é esta sustentação oral, a pregação pública, discurso com retórica habilidosa, acompanhada por piedade e boa intenção. É por isso que muitos falsos mestres nos dias de hoje, eles são ouvidos, porque eles sabem usar o tom certo de voz, eles são persuasivos, habilidosos nas palavras, e entre 9 verdades, ele coloca o veneno, que é a mentira, porque ele sabe, na malícia do seu próprio coração, ele sabe que se ele frontalmente trouxer uma mensagem completamente contrária, ele não será bem recebido. Então ele chega com cara de piedade, como um anjo de luz, ou seja, um mensageiro consagrado, santificado, para assim conquistar a confiança da igreja e introduzir maliciosamente ao seu veneno das heresias. E também por epístolo, como se, diz Paulo, como se procedesse de nós. Engano descarado aqui. É uma falsificação, é um documento falsificado, é uma falsidade ideológica. Pessoas que estavam tentando alcançar a igreja com epístolas, como se tivessem sido enviadas, remetidas pelos apóstolos. Esses são os falsos apóstolos. Pessoas que se apresentam à igreja como se fossem legítimos encarregados, embaixadores, designados pelo próprio Cristo, quando na verdade não eram. Eram falsos apóstolos.
Eles estavam assim se apresentando como apóstolos através de epístolas, como se tivesse partido, originado do núcleo apostólico, com a intenção de impor a sua autoridade e assim serem ouvidos. Então, por essas fontes, profecia, relato e carta, os crentes tessalonicenses se sentiram pressionados a acatar os falsos ensinos, como em uma sessão de tortura, cuja pressão, vinda de todos os lados e por persistentes perseguições e tribulações, tivesse abalado a sobriedade doutrinária nos sofrimentos. A confusão surgiu porque eles não conseguiram distinguir os sofrimentos pelos quais estavam atravessando como igreja, daqueles que ocorrerão imediatamente antes do dia do Senhor. Então, uma igreja recém-formada, uma igreja composta por novos convertidos, sofrendo ataques de todos os lados, eles não tinham ainda recebido todas as informações doutrinárias por parte do apóstolo Paulo. Paulo está fazendo isso à distância. Então chegou o momento em que eles começaram a entrar em confusões, em dúvidas, e isto acontece. Não nos admira o fato de que os novos convertidos tenham ficado abalados em suas mentes. Por isso Paulo está dizendo: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Com facilidade. Bem, o verso 3, ele diz o seguinte: ninguém, já se referindo a este apelo para que não deixassem ser demovidos da mente com facilidade, ele repete, verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Mais uma vez enfatizou o que disse aqui no verso 1, como que agarrando nas golas da igreja e fazendo despertar sua atenção para aquilo que já tinha sido ensinada. No verso 5, ele diz no verso 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Por quê? Lá no verso 5 ele diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? É como se Paulo estivesse literalmente agarrando na golinha da igreja, na gola da igreja, e dizendo: desperta, acorda, eu falava isso com vocês quando eu estava com vocês, não permitam que essas tribulações, que esses sofrimentos, que essas hostilidades, discriminações, calúnias, perseguições com morte, não permitam que a doutrina que vocês receberam seja removida da sua mente. Fiquem firmes, perseverem, é o apelo que ele está falando. E o que Paulo já tinha ensinado? Ele tinha ensinado que o dia do Senhor será precedido pela apostasia e pela revelação do homem da iniquidade. O filho da perdição é uma outra qualificação aqui deste homem da iniquidade. Estes são os sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus, amplamente divulgados no Novo Testamento. Então Paulo, ele está aqui recordando o que ele já tinha ensinado para os crentes em Tessalônica. Vamos recordar aqui também para nós alguns detalhes que já vimos em estudos anteriores. Cristo veio ao mundo, encarnou-se, a segunda pessoa da Trindade, e ele então se dirigiu até a cruz, tendo vivido entre os homens e todas as humilhações entre eles. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus com a promessa de que um dia ele retornará. Então, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, nós temos uma linha do tempo que nós chamamos de período das tribulações, conforme descrito no livro de Apocalipse, no livro do Apocalipse, que a Bíblia chama de grandes tribulações, e que, em outro aspecto, paralelamente, é o período em que Cristo está reinando com a igreja, é o seu reino milenar que está acontecendo, e de uma forma plena, quando Cristo vier, o seu reino será revelado, para todo sempre com os seus santos, congregados na presença de Deus. Então, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, nós temos o período das tribulações. O livro de Apocalipse chama este período de 7 selos. Então, nós temos
a abertura do primeiro ao sexto selo, que são os sinais escatológicos que antecedem a vinda de Cristo, que o próprio Jesus chama em Marcos capítulo 13, versos 5 ao verso 13, de princípio das dores. Então, quando o sétimo selo é aberto, este sétimo selo envolve exatamente esse período que antecede imediatamente a vinda de Cristo e a chegada do Filho de Deus, do Cordeiro Santo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, João, na epístola de Apocalipse, ele vai descrever o sétimo selo, se referindo a essas tribulações, agora de 7 trombetas. As 7 trombetas são descrições do sétimo selo, assim como as 7 taças são descrições da 7ª trombeta. Então, o que nós temos na linguagem paralela do livro de Apocalipse é um aprofundamento da grande tribulação, que Jesus chama de grande tribulação no capítulo 13 de Marcos, mas visto este período de ângulos diferentes. Para isto, no tocante a essa grande tribulação, João faz uso aqui das descrições das 7 trombetas e também das 7 taças. Então, essas tribulações são as tribulações que já estavam previstas, e elas são distintas daquelas que os cristãos estavam sofrendo na cidade de Tessalônica, mas eles não fizeram essa distinção e acabaram pensando que Cristo de fato tinha vindo e eles estavam sofrendo a chamada grande tribulação. É por isso que Paulo está dizendo: olha, vocês precisam ficar atentos àquilo que eu disse antes. O que eu disse antes? Antes que Jesus venha, ele retorne, haverá um período de grande apostasia, como nunca visto na história da humanidade, desde Gênesis, desde o princípio da criação. Principalmente capítulo 3 de Gênesis, quando as rebeliões, apostasias, idolatrias, elas surgem, né? As promiscuidades, os problemas religiosos, econômicos, a partir do capítulo 3 de Gênesis. Paulo está dizendo para a igreja: olha, esta apostasia vai ser algo completamente diferente. Completamente diferente. Tá? Então, como vimos, à medida que se aproxima o dia do Senhor, as tribulações são intensificadas no mundo. Enquanto os crentes são consolados e santificados, no meio dessas tribulações, os incrédulos são preparados para julgamento, algo que nós veremos no nosso próximo estudo. Além de outros sinais que antecederão a vinda de Jesus, e o próprio Jesus dá descrição no capítulo 24 de Mateus, versos 3 ao verso 28, são muitos sinais que Jesus ali indica que antecederão a sua vinda, desde a sua ascensão até o seu retorno, lembrando que essas tribulações vão se intensificando. Então, a perspectiva de futuro nessa terra que nós temos são as piores. São as piores. O mundo não se tornará um lugar cada vez mais maravilhoso para se viver, e a sociedade não se tornará uma sociedade mais justa, pura, santa e temente a Deus. Muito pelo contrário, à medida que o tempo passa e que a vinda de Cristo se aproxima, este mundo e a sociedade humana vai se tornando cada vez pior. É isso que está garantido segundo a profecia bíblica. Então, no meio de todos os sinais que Jesus mesmo já declarou no capítulo 24 de Mateus, versos 3 ao verso 28, Paulo destacou aqui a apostasia. Ele não está se referindo à apostasia como um único sinal, mas como um dos sinais que hão de anteceder a vinda de Cristo. Ele diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao verso 2, o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Quais são as características da apostasia neste mundo? Primeiro, um desinteresse e desprezo da sã doutrina. Você pode conferir depois, não temos tempo suficiente para lermos todas essas passagens. Capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 ao verso 4, onde Paulo descreve que nos últimos tempos muitos vão se recusar a ouvir a sã doutrina. Então, o desinteresse pela sã doutrina, o desinteresse pelas Escrituras, o desinteresse
pela comunhão na igreja, o desinteresse pelas coisas sagradas, a falta de respeito, de temor para com as coisas de Deus, isso vai só aumentando à medida que o tempo passa. À medida que o tempo vai passando, aqueles que não são de Deus vão sendo manifestados. Eles vão abandonando a fé, vão se recusando a ouvir a sã doutrina e vão se opondo a tudo o que se refere a Deus, porque eles não pertencem ao Senhor. Eles não pertencem ao Senhor. Então, esse tempo de apostasia, ele vai revelar aqueles que de fato são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. Essa é uma característica desta apostasia que o apóstolo Paulo trata em 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 ao verso 4. Também, Jesus descreve no capítulo 24 de Mateus, verso 11, e o apóstolo João, no capítulo 2, verso 18 ao verso 19 da sua primeira epístola, que haverá uma multiplicação de falsos mestres. Talvez uma coisa relacionada com a outra. Falsos mestres, falsos pregadores, proclamadores de mentiras, de heresias, que vão corromper a consciência cristã, e muitos vão, por obedecer a ensinos de enganadores, ensinos de demônios, vão abandonar a fé. Essa é uma característica deste tempo de apostasia. Outra é uma devastação moral. Tira-se o fundamento, derruba o edifício. Todos os pilares da moralidade humana tendem a se enfraquecer à medida que o ser humano se distancia da verdade. Então, tudo está conectado. O tempo da apostasia é caracterizado pela multiplicação dos falsos mestres, a recusa, o desprezo de ouvir a sã doutrina, inclusive o desprezo pela comunhão dos santos, e associado a isto, uma depravação moral cada vez maior, inclusive o esfriamento do amor. Os homens vão se tornar egoístas, e aí Paulo fala isso em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao verso 9. Filhos desobedientes aos pais, o que você vê uma degeneração completa da sociedade no tocante ao comportamento moral. E rebelião contra a igreja. Veja que uma coisa está relacionada com a outra. A igreja, quando proclama a palavra de Deus, denunciando e confrontando este comportamento cada vez mais de apostasia e de imoralidade, de rebelião a Deus, mais a igreja será hostilizada neste mundo. Não foi à toa que o próprio Jesus advertiu que assim como perseguiram ele, haveriam de perseguir também os apóstolos. E, obviamente, todos aqueles que seguirem o ensino apostólico. Então, uma rebelião contra a igreja e contra Deus vai se arquitetando, vai se organizando. Com o passar das décadas, com o passar dos anos, a sociedade vai se organizando como um exército contra Deus e contra a igreja, que neste mundo proclama a verdade, denunciando o pecado. O avanço da apostasia no mundo, como sinal evidente de que o dia do Senhor se aproxima, está associado ao que Paulo chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra iniquidade aqui é tradução do substantivo grego anomias. Aí nós temos uma partícula na língua grega, uma partícula de negação a, que significa não, contra, e nomos, que em grego significa lei, ao que significa a contra-lei, ou aquele que se opõe à lei, aquele que é contra a lei, alguém que não apenas desrespeita a lei de Deus, mas se opõe. Não é apenas um menosprezo, uma subestimação, não, é uma oposição. Por que é oposição? Porque não tem nada da natureza divina e da moralidade divina proclamada no seu comportamento, no seu discurso. Sabemos que há muitas divergências na literatura cristã quanto à identidade deste chamado homem da iniquidade, por influência da teologia escatológica dispensacionalista, muito mais popular na igreja protestante, principalmente igrejas de tradição pentecostal e neopentecostal. Grande parte dos evangélicos acaba acreditando que se trata de um personagem humano a ser revelado antes da vinda de Cristo, depois que a igreja for arrebatada, como um líder mundial que preparará as nações para uma rebelião contra Jesus no dia da sua vinda. Contudo, entendo que não se trata de um líder humano mundial, e sim o próprio Satanás, pelas seguintes razões. E eu estou apresentando aqui 6 razões, porque eu acredito que este homem da iniquidade,
O filho da perdição é Satanás, que há de ser solto no dia de Cristo. Primeiro, quando Jesus resumiu para os discípulos todos os eventos escatológicos que antecederão a sua vinda, a sua segunda vinda, em nenhum momento ele mencionou o surgimento de um líder político e religioso com autoridade em todo o mundo, mas a uma figura profética relacionada a Satanás, conforme a profecia de Daniel no capítulo 9, verso 27, do qual sairão forças que profanarão o santuário. E aí, eu não coloquei aqui, mas você poderia conferir, por exemplo, quando o Satanás ele é limitado à praia, final do capítulo 12 de Apocalipse, e aí nós temos no capítulo 13 duas figuras, uma política e religiosa que exerce a autoridade do dragão. É a extensão do ministério de Satanás, do poder de Satanás, do ensino de Satanás no mundo, que se dá através dessa sociedade. E ele foi limitado, ele foi impedido de perseguir a igreja para além deste limite da praia. Então isso está lá no final do capítulo 12 de Apocalipse, e aí nós temos o capítulo 13, a figura da besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, que servem a Satanás. Tá? São os poderes políticos e religiosos deste mundo que estão organizados em sociedade, em oposição a Deus e em oposição à mensagem que a igreja proclama neste mundo. E esta sociedade está a serviço de Satanás, não a serviço de Deus e da chegada do seu reino através de Jesus. Segundo, o substantivo Satanás significa adversário ou aquele que se opõe, conforme lemos no verso 4. O qual, falando do homem da iniquidade, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, este é aquele que se opõe, literalmente. A Bíblia o denomina também de anticristo, ou seja, contra Cristo. Ele é contrário a Cristo, ele mente ser Cristo, por ser a fonte de todo o pensamento e ações do mundo que se opõem a Cristo. Ele é o anticristo também, ele é assim denominado. Terceiro, na ressurreição de Cristo, ele foi aprisionado. Todas essas passagens aqui fundamentam esta afirmação, de que na ressurreição de Jesus, Satanás foi aprisionado, a figura central do mal foi aprisionada. E estamos vivendo em dias em que o Evangelho tem sido pregado em todo o mundo. Mas no final, quando este período encerrar, conforme lemos lá em Apocalipse capítulo 11, quando este período em que a igreja está anunciando o Evangelho chegar no limite, então ele será solto para congregar as nações rebeldes contra o próprio Cristo. Essas passagens de Apocalipse todas apontam exatamente para esta afirmação que eu estou fazendo aqui, né? Não é apenas uma passagem, mas nós temos várias passagens que apontam e indicam exatamente esta realidade. Olha o que diz, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, verso 1 ao verso 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, que é o número simbólico que se refere a este período que antecede a vinda de Cristo, entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele, selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, verso 3 do capítulo 20 de Apocalipse, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, final desse período de 1000 anos, ele será solto. Isso significa que Satanás foi aprisionado. Essa é uma das passagens que eu estou me referindo aqui. Existem outras passagens que nós poderíamos citar, que você pode conferir depois no vídeo e o texto na sua Bíblia e ler todas essas passagens. Então, no final do tempo, ele será solto para congregar as nações rebeldes contra Cristo. Nós lemos o capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí, verso 8 diz: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar.
Então, esta será a finalidade. Quando Cristo vier, Satanás será solto, e então todas as nações serão congregadas por ele para receberem o julgamento final do próprio Cristo. Olha o que diz, verso 6, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o qual foi aprisionado pelo Senhor, e o texto diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós lemos aqui, neste texto, verso 6, a conduta deste filho da perdição, o homem da iniquidade. Ele se opõe, essa é a conduta dele, é oposição, ele se opõe, ele se levanta contra. E qual que é o meio, qual é o caminho dele se opor a Deus? É pela profanação religiosa. O texto diz, tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então é assim que ele se opõe, é assim que ele se levanta contra. É através da profanação religiosa, tudo que está relacionado a Deus ou é objeto de culto a Deus, inclusive a igreja, inclusive cultos públicos. Então ele se levanta contra. Existe um ambiente na sociedade cada vez mais intenso para convencer as pessoas a abandonarem o culto ao Senhor. Então isso faz parte do ministério deste anticristo. Isso faz parte dessa influência maligna que está presente no mundo e que nós temos que abrir os nossos olhos. A finalidade dele é estabelecer a idolatria. O texto diz, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se, como se ele fosse o próprio Deus. Então, o meio dele é a profanação religiosa e a finalidade é estabelecer a idolatria, fazer com que as nações deixem de olhar para Deus, deixem de buscar a Deus, deixem de temer a Deus, deixem de recorrer a uma vida de santidade, porque ele quer estabelecer um novo parâmetro, um novo referencial de religiosidade. E aqui nós temos o método dele, o engano, como se fosse o próprio Deus. Então aqui nós temos como ele age no mundo, como ele está muito bem organizado no seu plano de arrastar multidões para longe dos caminhos do Senhor. Em quarto lugar, em 1 João capítulo 2, verso 18 e capítulo 4, verso 3, lemos que este homem da iniquidade, ele vem, essa é uma referência ao futuro, enquanto os anticristos, falsos mestres, também chamados de falsos profetas, têm saído pelo mundo fora, como seus representantes, e por estes falsos mestres, que são aqueles que propagam mentiras e enganos, investindo neste tempo de apostasia, este anticristo, este homem da iniquidade, este filho da perdição, através dos falsos mestres, dos anticristos, dos falsos profetas, este homem da iniquidade está presente no mundo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 6, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Em quinto lugar, quinto argumento que estou apresentando aqui, penúltimo, o homem da iniquidade é mencionado apenas em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Você não encontra essa referência em nenhuma outra parte nas Escrituras. É necessário distinguir a relação do texto com o contexto bíblico, onde encontramos outras descrições do homem da iniquidade, que é chamado de besta do abismo, dragão, diabo, enganador, antiga serpente e também Satanás, conforme descrito em Apocalipse capítulo 12. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, esse é o último argumento, verso 6 ao verso 7, lemos que ele está detido, mas o que o detém será afastado e então será solto para ser morto com o sopro de Jesus, justamente na ocasião da sua segunda vinda. Se você está com a sua Bíblia, puder conferir, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós lemos no verso 8 o seguinte: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda,
Então, quando este homem será solto, este homem da iniquidade? Ele está sendo detido, ou seja, ele está preso. Quando ele será solto? Na ocasião da vinda de Cristo. E quem será solto na ocasião da vinda de Cristo, senão Satanás? Então, a teoria de que um homem se levantará como líder mundial para influenciar as nações antes da vinda de Cristo, não nos parece muito claro, porque é na ocasião, imediatamente na ocasião da vinda de Cristo, este que antes estava preso, ele será solto, e Cristo então se revelará para simplesmente o matar com o sopro da sua boca. No verso seguinte, verso 9, nós lemos o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então será segundo a eficácia de Satanás, ou seja, ele aparecerá com a eficácia de opositor, adversário, anticristo. Na Bíblia, ele é o maior opositor de Cristo. Ele é descrito também como filho da perdição. Esta é a segunda ocorrência na Bíblia, filho da perdição. Só existem duas expressões nas Escrituras. A primeira se relaciona a Judas, que se perdeu para que se cumprisse a Escritura, conforme predito em Salmo número 41, verso 9. Ao que tudo indica, Judas estava destinado à perdição, assim como Satanás, descrito como filho, por ter sido criado por Deus, mas que se perdeu por causa da sua iniquidade, injustiça e profanação do santuário, conforme lemos em Ezequiel, capítulo 28, verso 18. Sendo assim, antes da vinda de Cristo, ele será solto e, através de falsos mestres em todo o mundo, seduzirá pessoas entre as nações, numa mobilização sistemática de apostasia, em oposição à chegada gloriosa de Jesus Cristo e do seu reino eterno. Assim, nós terminamos este estudo, aqui meditando nesta passagem, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao verso 6. Queira Deus que esta palavra abra os nossos olhos e nos prepare para lidarmos com este mundo, sem perdermos a esperança que nos está reservada. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque temos a oportunidade de meditarmos na Tua Palavra e sermos por ela advertidos quanto ao fim que se aproxima. Abra os nossos olhos e dá-nos um comprometimento cada vez maior de uns para com os outros, pelo amor com o qual o Senhor nos instrui pela Sua Palavra que devemos aos nossos irmãos. E que sejamos cada vez mais uma igreja unida e comprometida com a proclamação da Tua Palavra, até que o Teu Filho venha, e quando Ele vier, sermos confirmados em santidade na presença do Pai, e sermos congregados para sempre, na doce comunhão que o Senhor preparou para todos nós. Oramos por isto, em nome de Jesus. Amém.